Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Vamos lá. Boa noite aí para todo mundo, boa tarde barra boa noite, né? Para todo mundo. Na aula retrasada, porque a passada deu uma pequena zica, na aula retrasada a gente estava dando uma olhada nessas grandezas aqui de potência, de primeiro das alturas de elevação, né? Que a gente viu lá, aquele bando de altura de elevação que foi definida, tal, altura de elevação de aspiração, depois a gente tinha a altura manométrica de recalque, depois a gente tinha a altura manométrica da bomba, que era de aspiração mais de recalque e tudo mais. E aí a gente fez algumas derivações básicas aqui, fizemos algumas continhas com relação às potências aqui, na verdade nem continha, né? A gente fez só umas continhas aqui para ver os rendimentos, né? Porque a gente tinha uma questão de rendimento mecânico e rendimento hidráulico para chegar no rendimento total da bomba, que é o ETA. A gente vai falar bastante sobre ele hoje, tá? A gente tinha parado aqui, ó, nessa parte do stall aqui, né? Então eu vou retomando aqui. A bomba aqui ela é projetada, né? Então você tem rotor, perfil de pá, geometria, rotação de trabalho, pressão de sucção, tudinho para trabalhar numa zona que a gente chama de zona de melhor rendimento, também conhecido como ponto de máximo rendimento, que a gente vai ver mais para frente. Deixa eu aumentar isso aqui, né? Assim. E nem sempre a gente consegue estar nesse ponto de máximo rendimento, porque as coisas variam, né? Uma hora você tem uma vazão diferente lá na sua tubulação, porque você mexeu numa válvula, outra hora você tem uma rotação diferente na bomba, porque você está partindo, porque você controlou essa rotação. E aí a gente precisa saber o que acontece nessas outras zonas que não são a zona de máximo rendimento, para a gente evitar o stall, né? O stall, você imagina o stall como um fenômeno onde a sua bomba ela não tem potência para ultrapassar uma determinada condição. Então, ou, por exemplo, uma determinada altura manométrica. Então você vai colocar o seu fluido para ser bombeado até uma determinada altura e essa bomba não consegue passar de um outro nível que é inferior à altura que você quer. Então você fica ali com a bomba em stall, né? Ela está operando ali numa condição como se tivesse um registro fechado, né? Quer dizer, ela não consegue fazer o fluido passar de um determinado nível ali. E isso aí é um grande problema que a gente vai chegar nele no final desta aula aqui. Então, olha só. Para a gente definir as condições de operação de uma bomba, a gente precisa definir algumas grandezas aqui. Então, uma delas vai ser a vazão volumétrica, que é a letra Q aqui. O HE vai representar a altura total de elevação da bomba, que é a altura de aspiração mais a altura de recalque, né? Quer dizer, do ponto que você tira a água lá do reservatório de aspiração até o ponto que você leva a água para o reservatório de recalque. E essa altura aqui, ela é mais do que isso, né? Quer dizer, ela é essa altura de um reservatório até o outro, se a gente considerar que dentro dos reservatórios ali não tem nenhuma velocidade. Se tiverem velocidades ali, a gente tem que considerar essas velocidades também. Essa altura total de elevação, ela representa o ganho de energia fornecido pela bomba, né, para o seu fluido. E a gente tem o N aqui também, que é a velocidade angular de rotação de trabalho lá do seu rotor. Então a gente tem essas três grandezas aqui. Associadas a essas três grandezas, a gente tem mais duas, que são esse N maiúsculo, que é a potência de operação da bomba, né, que a gente chama de potência motriz. E lá atrás, nesses mesmos slides aqui, você tem potência dada pela letra L. Eu não entendo muito bem porque o autor da bibliografia que eu estou
usando mudou essa potência, essa letra para N. Eu achei ruim, mas eu resolvi seguir porque eu fiquei com medo de fazer alguma confusão aí e atrapalhar vocês. Então, pelo menos eu consigo seguir a notação aí e vocês vão ver que não é uma grande perda trocar a potência pela letra N aqui. E a gente tem parece um Nzinho grego aqui com uma perninha mais comprida que se chama eta. A gente vai falar muito desse eta aqui e a gente não pode confundir esse eta com esse N minúsculo. O N minúsculo é a velocidade angular, o eta é o rendimento da bomba, rendimento total, né? Combinando o rendimento hidráulico com o rendimento mecânico. Beleza. Essas 5 grandezas aqui, elas vão ser as grandezas características do funcionamento da turbobomba ou da bomba centrífuga, mesma coisa. Tá? Então a gente vai olhar para vazão, altura de elevação total, velocidade angular, potência de operação e rendimento da bomba. Repara que em nenhum momento a gente colocou potência não, por isso colocou. Em nenhum momento a gente colocou pressão aqui, né? E até por isso que não se coloca potência com P aqui, porque se usa P para pressão, né? Mas em nenhum momento a gente colocou pressão aqui. Primeiro porque a pressão ela varia, né? Mesmo se você está na sucção no recalque, ela varia bastante essa pressão, né? Tanto que quando a gente está lá em fenômenos de transporte, a gente fala que a bomba ela produz um ΔP de pressão, então essa pressão varia bastante. Mas esse ganho de pressão ele é bem representado, esse ΔP ele é bem representado por esse HE aqui, que é a altura de elevação que a bomba proporciona. Então a gente acaba usando mais esse HE aqui mesmo. Beleza. Aí, tinha todo um blá 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 lá no livro sobre as curvas específicas, tal. E daquele blá 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 todo, só tem uma parte que é realmente importante pra gente, que é a parte de interrelacionar algumas grandezas da bomba, dessas grandezas fundamentais aí, dessas curvas específicas, para quando você tem pequenas variações de algum parâmetro. Aqui no caso, a gente vai olhar para a gente vai olhar para essas grandezas aqui, fazendo uma pequena variação da rotação da bomba, primeiramente, para ver o que acontece, né? Então, olha só, eu vou olhar para a vazão, para a altura manométrica e para a potência da bomba, variando com a rotação da bomba, tá? Que é para a gente entender primeiramente como é que ela funciona, depois os diagramas mudam um pouco. Mas a rotação da bomba é um parâmetro que a gente normalmente tenta mudar, né? A gente tenta controlar essa rotação da bomba. Não é a única maneira de controlar o fluxo em uma tubulação, mas eu acredito que seja a maneira, não vou dizer se mais correta, porque depende do caso, mas é uma maneira bacana de você controlar o fluxo na tubulação, porque você, por exemplo, você poderia fechar um registro também, mas aí você está aumentando a perda de carga da tubulação e você está gastando mais energia. Então acho que variar a rotação da bomba quando possível é uma maneira mais inteligente de fazer isso. Se você fizer algumas análises hidrodinâmicas, que eu não considero que a gente deva fazer nesse momento aqui, para economizar tempo mesmo, a gente consegue entender que a altura manométrica fornecida pela bomba, ela é proporcional, esse símbolo de infinito cortadinho aqui é um símbolo de proporcionalidade, tá? Então, o que isso aqui quer dizer? Isso daqui quer dizer que a altura manométrica que a bomba fornece, ela é proporcional à rotação da bomba ao quadrado, né? Então, isso aqui quer dizer que a altura manométrica, ela vai ser igual a uma constante que multiplica essa rotação ao quadrado. Se isso é verdade, eu consigo escrever essa equação aqui, ó. Eu vou pegar a altura manométrica numa situação X e dividir pela altura manométrica de referência, uma altura manométrica que eu tenha para uma determinada outra situação de referência lá. Isso aqui vai ser igual a minha rotação na situação X ao quadrado dividido pela rotação na situação de referência ao quadrado. Por que isso? Porque aquela constantezinha que multiplicava a rotação ao quadrado aqui para fazer a igualdade aqui em vez da proporção, ela é cancelada, né?
A hora que eu divido HEx por HE, eu estou dividindo constante nx ao quadrado por constante n ao quadrado. Essa constante cancela e a gente fica com esta relação aqui. Então, num primeiro momento, a gente sabe que a altura manométrica que a bomba fornece, ela depende da rotação ao quadrado. O que mais que eu consigo dizer com essas análises hidrodinâmicas aqui? Eu consigo dizer, às vezes eu coloco umas anotações no cantinho do slide aqui, que são, eu não leio agora, mas são para vocês lerem depois, quando vocês estiverem estudando, eu acho que facilita a leitura, tá? Se eu fizer a mesma análise, essa daqui é até um pouco intuitiva, a gente consegue ver que a vazão ela é proporcional à rotação, né? Então a vazão ela vai ser uma constante vezes a rotação da bomba. E aí, mesma análise, né? Se eu dividir a vazão em uma situação X por uma vazão de referência, é a mesma coisa que a rotação nessa situação X dividida pela rotação na situação de referência. Então você consegue ter uma estimativa aqui. Lógico que, de novo, né? Isso aqui é legal você fazer, tanto, repara que a gente está mantendo sempre como referência a rotação aqui. Essas contas é legal você fazer para quando você tem uma pequena diferença de rotação. Se você tiver uma diferença muito grande de rotação, aí você vai ter que consultar a bomba, as curvas da bomba mesmo, para você ter um resultado real aqui, para você saber exatamente o que acontece. Por último, a gente sabe aqui que se eu quiser calcular a potência da bomba vai ser calculada por ρ, que multiplica G, isso aqui é o peso específico, né, o gama, que multiplica a vazão, que multiplica a altura manométrica dividido pelo rendimento. E repara que a gente acabou de falar da altura manométrica e acabou de falar da vazão, né? Que a altura manométrica ela é proporcional à rotação ao quadrado e a vazão é proporcional à rotação. Então essa potência que está aqui, ela é proporcional à vazão, à rotação ao cubo, né? Então eu consigo fazer essa continha para a potência aqui. E aqui, nesse caso, fica até mais fácil a gente entender a equação aqui, porque aqui a gente tem alguma coisa que multiplica a rotação ao cubo, e aqui a gente tem outras partes dessa constante que está multiplicando aí, que se cancela quando a gente faz essa divisão aqui. Então, olha só. A gravidade cancelar, quando eu faço essa divisão aqui, é uma boa hipótese, né? Porque a gente imagina que a gravidade vai ficar constante ao longo do experimento todo, a menos que a sua elevação seja muito grande mesmo, mas não é o caso. Densidade constante, para os dois casos, quer dizer que o fluido é incompressível. Também compressibilidade é uma boa hipótese, né? Dependendo do que a gente está bombeando aí, mas normalmente, se não for nenhum fluido multifásico, tipo petróleo, se for algo mais parecido com água, alguma coisa assim, já é uma boa hipótese também. E por último, a gente tem o rendimento aqui, né? E o rendimento já é mais complicado, porque o rendimento ele pode variar, né? Aqui a gente está, para fazer essa continha aqui, a gente está imaginando que esse rendimento que está aqui, ele não variou. Eu tive uma variação de rotação tão pequenininha que esse rendimento não variou. Mas ele pode variar, né? E se ele variar, você... Aqui as anotaçõezinhas que eu falo. Se ele variar, você vai ter que, então, entrar com esse rendimento aqui, porque ele não cancela mais, né? E aí a equação ela fica um pouquinho mais complicada. Então, você fica com potência na situação x por potência na situação de referência é igual a rotação na situação x ao cubo dividido pela rotação de referência, que multiplica o rendimento na situação de referência dividido pelo rendimento na situação x. Repara que inverte a ordem aqui, porque o eta estava no denominador, né? Por isso que inverte a ordem. E aí, se você não sabe esse rendimento, que se você não tem uma curva de rendimento, mesmo porque se você tivesse a curva, talvez você consultaria tudo da curva, não precisava fazer essas continhas todas, né? Mas se você não tiver o rendimento, tem uma fórmula empírica para o rendimento, que é essa fórmula aqui, ó. Ela depende do rendimento de referência, da rotação na situação de referência e da rotação na nova situação. É uma fórmula totalmente empírica mesmo, mas você consegue ter uma ideia de para onde que vai o seu rendimento aqui, você consegue ter uma ideia de o que vai acontecer com a sua potência aqui da bomba. Beleza, pode falar. Deixa eu perguntar uma coisa rapidinho. Fala aí. Esse N, essa potência aí, essa potência N por rendimento, é isso? Como? Tipo,
Você fez NX por N, não fez? Isso, essa aqui E é potência numa em situação X pela nova. potência de referência. Isso. Então, tipo, nesse caso, essa potência x esse nx aqui, o n x ao cubo, dividido pelo rendimento. Não, é o nx ao cubo dividir esse nx aqui é a rotação na nova situação dividido pela rotação de referência, Ah, é né? porque eu imaginei que, tipo assim, era o rendimento em x dividido, a rotação em x ao cubo dividido pelo rendimento em x, dividido pela rotação do n ao cubo, dividido por n. É uma divisão de fração. Aí, tipo, Na verdade é o que acontece, né? Se você dividir esses termos aqui, considerando que o eta não cancela aqui embaixo, aí vai ficar, né? Eu vou ficar no numerador, eu vou ficar com nx ao cubo sobre eta x, e no denominador eu vou ficar com n ao cubo sobre eta. Aí meio que, só para aí ajeitar a vira equação, aquilo lá. acontece isso aqui. Tá, é por isso que eu perguntei. Ah, não, mas beleza. Mas é Tranquilo. isso aí mesmo. Ah, beleza. Obrigado, professor. Nada. Aí, ó, bom, a gente tem essa formulinha aqui empírica, né, para calcular o rendimento na situação X, caso seja necessário, e caso, de novo, essa diferença de rotações aqui não seja tão grande, tá? Se ela for muito grande, esse negócio já não funciona bem. E aqui estou só lembrando que essa diferença de rotações realmente não pode ser grande. Aqui, ó, a Professor, gente pode falar. por que em água fria? Em água quente não pode? Em água quente a fórmula muda. Por quê? Porque essa fórmula é empírica, né? Para água quente você tem um pouco de variação de densidade, um pouco de variação de viscosidade, e isso aí acaba impactando um pouquinho o rendimento, né? Então ela muda um pouquinho de cara. Entendi. Valeu. Se você precisar, eu não coloquei aqui porque eu achei muito específico, mas se você precisar, depois eu caço lá para você a fórmula do rendimento para água quente, Não, de boa, tranquilo. tá? Vamos lá. Aí aqui a gente tem algumas curvas características da bomba. Elas não são ainda o que se usa mais assim em análise de bombas, mas são algumas primeiras curvas para a gente entender o que acontece na bomba. Então no eixo X aqui eu tenho rotação, né? E no eixo Y eu tenho várias grandezas aqui. Eu posso ter altura manométrica, vazão, potência, rendimento, tem um monte de coisa aqui, ó. Lembra que a vazão ela era proporcional à rotação de uma maneira linear. Então a nossa vazão ela está aqui, ó. Ela é representada por essa curvinha aqui, ó. Isso aqui é vazão. Essa daqui, que é uma quadrática, é a altura manométrica, a curva de altura manométrica pela rotação. Essa daqui, que é uma cúbica, é a curva de potência por rotação. E essa daqui, que tem um formato mais esquisito, é a curva de rendimento por rotação, né? E lógico que quando você projeta uma bomba, você projeta ela para que ela opere no rendimento máximo, né? Você sempre quer que ela opere no rendimento máximo, pelo menos a maior parte do tempo. E em rendimento máximo, a gente chama essa rotação que vai dar o rendimento máximo de rotação normal, tá? Então essa aqui é a rotação normal da bomba e a vazão nessas condições aqui, ela também ela é chamada de vazão normal. Então quando vocês virem alguma grandeza que tá chamada de normal, rotação normal, vazão normal, altura normal, qualquer coisa assim, são as grandezas que ocorrem quando você tem o rendimento máximo, né? Porque elas são as grandezas que devem ocorrer na maior parte do tempo da bomba. Por isso que elas são chamadas de normais, né? Na prática é isso daí. Bom, e aí? E aí que a gente precisa entender um pouco essa questão do rendimento agora, né? Porque a gente já viu altura, já viu potência, já viu vazão variando com rotação, mas a gente não viu o que acontece com o rendimento ainda. E o rendimento, para vocês entenderem, aí vai até um pouquinho daquele spoiler que eu dei para vocês segunda-feira, que ele vai entrar aqui, ó, né? Então você tem o rotor de uma bomba centrífuga, ele tem essa carinha aqui, né? Internamente ele tem essa cara aqui.
Então você tem as pás, isso aqui são as pás do rotor, você tem as pás nesse formato específico aqui, vocês já vão entender até por que o formato é esse. Então você tem as pás aqui, né? Então o fluido ele vai entrar pelo centro aqui, quando ele entrar aqui esse disco está girando e ele vai centrifugar o fluido, por isso chama uma bomba centrífuga. E ele vai passar por esses canais aqui e vai sair para cá, né? E essas pás aqui, elas têm duas funções. A primeira é de direcionar esse fluxo, mas a segunda é de empurrar o fluido também. A gente já vai ver o que acontece direitinho aí. Então essas pás elas têm esse formato porque elas têm que empurrar as partículas de fluido, e quando elas empurram o fluido é que elas estão entregando energia para o fluido. Faz todo sentido, né? Quer dizer, a hora que, se eu quero dar energia para o fluido, eu preciso, né, força vezes deslocamento, eu preciso aplicar uma determinada força por um determinado deslocamento nesse meu fluido, e assim eu vou injetar energia nesse fluido. É isso que eu quero fazer. Esse formato da pá, ele é fundamental para a gente determinar essa trajetória da partícula de fluido, né? Porque eu preciso mandar ela, eu preciso centrifugar ela, né? Eu preciso mandar essa partícula para fora e eu preciso fazer isso com a maior eficiência possível, né? Quer dizer, eu não posso ficar empurrando essa partícula para qualquer canto, eu tenho que empurrar ela para fora do fluido. Então, esse formato da pá aqui, né, dependendo do formato dele, ele consegue, o rotor consegue empurrar mais ou menos o fluido para fora, né? E empurrar mais significa dar mais energia para o fluido. Empurrar menos significa dar menos energia para o fluido. Ele pode até atrapalhar o fluido. E se isso acontecer, né, quando isso acontece, quando eu tento dar energia para o fluido ou consigo dar mais ou menos energia para o fluido, a gente está falando de rendimento, né? Quanto mais energia eu consigo dar para o fluido, mais rendimento eu tenho. Então esse formato aqui ele vai falar sobre rendimento para a gente. Aí eu fiz algumas simulações aqui para vocês, pensando primeiramente num rotor sem pás, num rotor liso, né? Então você imagina que você tem um disco lá girando. Esse disco não tem nenhuma pá, é só um disco liso girando. E eu vou ter uma entrada meridiana de fluido. Então, o que é uma entrada meridiana? O fluido vai entrar por aqui, ó, por esse bocal que tem no centro do rotor, e ele vai bater aqui no centro do rotor, e o rotor está girando, e o rotor vai espalhar esse fluido para fora, ele vai centrifugar o fluido. Esse rotor está girando a velocidade constante, tá? E a única força que tem de interação entre o rotor e o fluido é a força de arraste, né? Então eu tenho uma força de arraste entre o rotor e o fluido. Essa força ela é muito importante. Por quê? Porque ela é uma força proporcional à velocidade relativa entre o fluido e o rotor. Então, se eu colocar uma partícula de fluido parada aqui, por exemplo, e começar a girar o rotor, a princípio essa partícula vai estar parada. Aí ela vai começar a se locomover radialmente aqui, né? Ela vai começar a descrever uma trajetória circular aqui, porque eu tenho uma velocidade relativa, essa velocidade relativa vai acelerar essa partícula nesse sentido. Quando ela começar a girar, ela vai começar a andar para fora, né? E ela vai ser centrifugada. Então, você tem a força de arraste aí, basicamente, centrifugando as partículas, se você não tiver nenhuma pá. Por isso que é importante a gente colocar a força de arraste aí nesse modelo. Quando eu faço isso, olha só, aqui estou falando exatamente a mesma coisa, e aqui, ó, eu vou mostrar para vocês a trajetória da partícula em dois referenciais, né? Vocês que já fizeram mecânica dinâmica, agora vocês entendem isso. Eu vou mostrar para vocês a trajetória da partícula no referencial inercial. Então a gente está sentado, parado aqui, a gente está vendo uma partícula sair do disco, então a gente vai ver nesse referencial. E a gente vai ver a trajetória dessa partícula também num referencial móvel, que é um referencial que está fixo ao disco. Então é como se a gente conseguisse pegar uma cadeirinha, sentar lá no centro do disco e olhar o que acontece com a partícula do ponto de vista de quem está dentro do disco, lá, né, dentro do rotor. Então vamos ver essas trajetórias aí. Olha só, para os mesmos dados aqui, para o referencial inercial do lado de cá e para o referencial fixo ao rotor do lado de cá. Então a gente tem uma velocidade do fluido aqui de 5 metros por segundo,
uma rotação do rotor de 1175 RPM, e aí acontece isso daqui, ó. No referencial inercial você vê que o fluido está sendo centrifugado, né? Ele está saindo aqui quase que numa linha reta, não é exatamente uma linha reta, mas é quase uma linha reta essa trajetória aqui, ele está sendo centrifugado. Beleza. Se eu olhar a partir do eixo fixo ao rotor, só falando para vocês que o rotor gira no sentido anti-horário aqui, ó, o que vai acontecer? Esse rotor está girando muito mais rápido do que a partícula aqui, tá vendo? Né? Mesmo porque a partícula está saindo em linha reta e atrás dela você tem um rotor girando assim. Então, do referencial do rotor, você vai ver uma trajetória que é curvada para trás, assim, ó, da partícula. Né? Ela tem essa curvatura toda para trás aqui, ó, né? Então, você vai ver as partículas fazendo essa trajetória. Por incrível que pareça, tem o mesmo número de partículas aqui e aqui. São as mesmas partículas. Eu só estou olhando de ponto de vista diferente, né? Parece que tem muito mais linha aqui do que aqui, né? Mas tem a mesma coisa. E as partículas, elas fazem essa trajetória. Beleza. Então, o que acontece aqui nesse rotor? Se eu tivesse pás nesse rotor aqui, que tivessem exatamente esse desenho, o que ia acontecer? Essas pás, elas não iam ser capazes de empurrar o fluido, né? Por que elas não vão ser capazes de empurrar o fluido? Porque só pelo arraste, o fluido já tem essa trajetória aqui, ó. Se eu colocar uma pá aqui que tem exatamente o mesmo desenho, eu não vou empurrar o fluido para lugar nenhum. Esse fluido, ele simplesmente vai seguir um caminho aqui. Ele pode estar a 1 micron de distância da pá, ele vai seguir o caminho dele como se nada tivesse acontecendo. A pá nunca vai tocar nele, né? Então, eu não estou empurrando fluido nenhum. Eu estou centrifugando o fluido. Eu tenho um efeito aqui da força de arraste sobre um rotor que está girando, mas eu não estou empurrando esse fluido. E aí você pensa, bom, então se a minha pá tivesse uma inclinação menor do que essas linhas aqui, eu estaria empurrando o fluido de alguma forma, né? Porque eu teria uma pá que chega no fluido. Então, essa pá chegando no fluido, ela seria capaz de empurrar esse fluido. E ela empurrar o fluido é bom, porque ela dá mais velocidade para o fluido. Mais velocidade significa mais aceleração centrípeta, que significa mais aceleração centrífuga, né, para o outro lado. Porque eu não tenho nada que vai segurar essa aceleração centrífuga, então eu tenho aceleração centrípeta. Então, eu tenho força centrífuga e essa partícula vai para o outro lado e centrifugada. Então a gente quer empurrar as partículas. Mas o que acontece? Vamos lá. Isso aqui tudo está acontecendo para esta velocidade aqui de 5 metros por segundo e para essa rotação de 1175 RPM. Então aqui já tem todos os comentários que eu fiz. Ó, o referencial inercial, no referencial inercial o líquido é centrifugado, sai do rotor em uma trajetória praticamente linear. A gente tem um movimento relativo das partículas ao corpo, lá ao disco, né? E aqui a questão das... isso aqui é importante de falar. Essas linhas aqui que a gente desenhou com o fluxo sendo centrifugado, elas têm um nome, elas chamam de linhas neutras, né? São chamadas de linhas neutras. Para o caso do rotor, linha neutra é a linha que define uma pá que não é capaz de empurrar o fluido, né? Então essa pá, ela não é capaz de injetar energia no fluido. Essa linha chama linha neutra. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou mudar a vazão. Como se eu pegasse um registro lá, se eu pegasse uma válvula na minha tubulação e abrisse ela. Vou abrir essa válvula. Então vai aumentar a velocidade do fluxo, mas eu vou manter a mesma rotação. E olha só o que acontece com as linhas aqui, ó. Elas mudam, tá vendo? O fluido continua sendo centrifugado numa trajetória quase que linear. Beleza? Aumentei essa velocidade para 15 metros por segundo. Só que agora essas linhas aqui, elas estão muito menos densas. Tá vendo? Eu tenho uma curvatura muito menor aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que as linhas neutras, elas mudaram de lugar, né? Então, se eu tivesse uma pá com esse desenho dessa linha neutra aqui, quando a minha velocidade estava em 5 metros por segundo, essa pá seria capaz de empurrar o fluido, né? Então ela injetaria energia no fluido. Mas quando eu passo a velocidade para 15 metros por segundo, essa pá não é mais capaz de injetar energia no fluido. Então eu perco eficiência, né? Eu perco rendimento.
porque eu não consigo mais injetar energia no fluido devido ao desenho da PAC. Então, é mais ou menos essa discussão que eu estava querendo mostrar para vocês com essa questão de desenho das pás. Quer dizer, dependendo do desenho da pá e dependendo das condições de operação, tanto da vazão quanto da rotação de operação da sua bomba, você vai ter mais ou menos eficiência dependendo da sua configuração do seu rotor. E vai ter um ponto lá onde isso aqui é ótimo, né? Dependendo da sua vazão e dependendo da sua rotação, vai ter um ponto onde você chega num ótimo, você tem um rendimento máximo lá, né? E esse ponto é o que a gente busca, porque ninguém tem energia para jogar fora, né? A gente tem que usar a energia da melhor maneira, da maneira mais eficiente possível sempre. Então aqui são as observações que a gente já fez, tá? Aqui blá blá blá, entende-se que o rendimento da bomba pode variar com sua rotação, tal. E aqui tem outras coisas também, ó. Tem outros fatores geométricos que podem influenciar para a formação de turbulências, por exemplo. E aí a gente reduz um pouco mais o rendimento hidráulico, né? Por que isso? Porque você poderia falar assim, então beleza, então se eu quero empurrar mais o líquido, é só eu fazer um rotor aqui que tem uma pá super agressiva, super empurrando para frente aqui, que eu só vou empurrar fluido sempre, né? Independente do regime. Mais ou menos, porque dependendo da velocidade de saída da pá aqui, principalmente no bordo de saída da pá aqui, dependendo do ângulo que ela faz com o fluido, você pode ter uma perda de carga justamente por causa dessa rotação aqui. Você pode ter formação de turbulências no bordo de saída, você pode ter refluxo, né? Quer dizer, você tem um fluido saindo, mas você tem um ângulo de rotor aqui que propicia a reentrada do fluido. Então aí você perde muita eficiência, não é um negócio muito legal. Então tem toda uma questão de geometria aqui para você não perder eficiência. Tem uns pontos ótimos aí que a gente tem que buscar. Desenho de rotor é algo bem complicado, tá? Que eu estou passando bem o básico mesmo, mas só para vocês verem que existem outras implicações. Essa daqui da linha neutra é a principal, mas existem outras implicações aí também. Aí a gente chega aqui nessa parte dos diagramas de altura manométrica por vazão, né? Então, quando a gente está analisando bombas reais, a gente tem diagramas, esses diagramas HQ aqui, e tem um monte de curva que a gente plota neles, né? Então, um dos eixos vai ser a vazão, normalmente o eixo X é a vazão, e o outro é a altura de elevação proporcionada, que é o H. Por que a gente trabalha nesse diagrama aqui, não no diagrama de rotação da bomba? Porque nas tubulações que a gente tem, elas têm válvulas, né? E elas têm perdas de cargas e tudo mais. E quando você está numa indústria, por exemplo, você usa muito motor trifásico, por exemplo, para tocar uma bomba, né? Então você vai usar uma galinha de esquilo lá, basiquinho. Esse motor ele não permite um controle de velocidade de rotação, né? Acho que todos vocês conhecem o motor elétrico. O motor elétrico, se ele for um motor de indução, se ele for um motor de ímã permanente, ele permite controle de rotação. Se ele não for um motor de ímã permanente, ele pode permitir controle de rotação se você tiver um inversor, mas o inversor ele torna a operação totalmente ineficiente. E se você ligar esse motor elétrico, simplesmente na rede elétrica que a gente tem, que tem uma frequência de 60 Hz, ele tem uma rotação fixa, né? Você liga ele vai acelerar até uma rotação fixa e lá ele fica, lá ele permanece, né? Depende do número de polos do motor, depende da frequência da rede e tudo mais, mas ele vai ficar numa rotação constante. Então, nem sempre você consegue variar a rotação do motor. E aí você precisa variar uma vazão, né? Por algum motivo você precisa variar uma vazão. Aí o que você faz? Você tem válvulas na sua tubulação e você fecha as válvulas. Você pode fechar a válvula parcialmente ou totalmente. Ou, dependendo do que você está fazendo, você pode ter um tanque. Esse tanque varia de nível. Se você varia o tanque de nível, você varia a pressão, principalmente a pressão no recalque. Se você varia a pressão no recalque, você inevitavelmente vai variar a vazão do seu fluxo, né? Porque você tem mais
pressão que você tem que vencer lá na frente, né, uma resistência maior, ora você tem menos pressão. Então você vai variar esse fluxo como se você estivesse abrindo ou fechando uma válvula também. Então os diagramas mais ricos em dados, vamos dizer assim, para a gente olhar para essas operações, são esses diagramas de altura manométrica por vazão, os diagramas HQ, né? Nesses diagramas a gente pode traçar um monte de curvas, que eu vou mostrar para vocês algumas hoje, que são as curvas de igual potência da bomba, né? Então de mesmo N, de igual rendimento, então mesmo eta, e de igual altura de elevação, né? Mesmo HE. Tem outras também, tem curvas de um monte de coisa. Curva, deixa eu pensar aqui. Enfim, tem um monte de curva. Depois a gente vê com calma lá. Vamos começar com essas daqui, ó. A gente tem algumas curvas aqui, ó. Essas curvas aqui, elas são curvas de potência. Essas parecem umas parábolas descendentes aqui, ó. Então, eu tenho curvas de potência para rotação constante, né? Então, eu tenho aqui, ó, curvas, esse Hzinho de que aqui é uma notação lá do livro para curva de potência. Então, eu tenho curva de potência para rotação constante, né? Então, aqui você tem para uma determinada rotação, e aí essas rotações aqui, ó, a referência delas está aqui. A gente tem uma referência de rotação. Então, para 1,4 vezes N normal é rotação normal, é a rotação onde você vai obter o seu ponto de máxima eficiência aqui. Aqui você tem vazão normal, tá vendo? Altura manométrica normal, cruzou os dois, você tem o ponto de máxima operação. Essas elipses, entre aspas, né, que estão traçadas aqui, são as curvas de igual rendimento. Então, aqui é 100% de rendimento, essa aqui primeira 90% de rendimento, 80% de rendimento e assim por diante. Então, se você tiver a altura manométrica da bomba e a vazão, você consegue dizer em que ponto que você está da operação. Tá bom, Vini, não tem problema não. Então você consegue dizer em que ponto que você está da operação. Mas se você tiver, por exemplo, a vazão e o rendimento, ou se você tiver a vazão e a rotação, ou se você tiver a vazão e a potência, você sempre consegue localizar em que ponto desse diagrama HQ aqui você está operando, né? Então, a sua bomba ela sempre vai estar operando em um ponto do diagrama HQ. Lógico que aqui, que nem se eu tiver a vazão e o rendimento, é difícil você ter o rendimento de cara, assim, né? Mas se eu tiver a vazão e o rendimento, eu tenho dois pontos possíveis que eu posso estar operando aqui. Eu precisaria dar uma olhada ou na rotação ou na potência aqui, enfim. Mas são coisas possíveis. Então aqui a gente tem, só para completar o slide aqui, curvas de rotação constante, que são essas que estão descendo aqui. E eu tenho curvas de rendimento constante, que são essas elipses aqui. Esse ponto de máximo rendimento que está cruzado aqui é o ponto PMR. Essa parabolazinha aqui, ó, que parece que está traçada aqui, ela só está unindo os pontos de máxima potência aqui, de todas essas curvas de potência. E aqui, ó, quando a gente tem a vazão igual a zero, repara, aqui eu tenho vazão. Eu tenho todas as curvas aqui de potência, por exemplo, saindo da vazão zero. O que é vazão zero? É vazão em um regime que a gente chama de shutoff. Shutoff é quando você está com, por algum motivo, você está sem vazão de saída, né? Ou você fechou algum registro lá, que é um teste que se faz, né? Eu já tive a oportunidade de fazer umas visitas na Sulzer, por exemplo, que é fabricante de bombas, e eles fazem esses testes em shutoff, né? Você levanta a curva a partir do shutoff. E são situações que podem ocorrer por algum motivo na prática, né? Então você tem que conhecer a sua bomba aqui em shutoff também. Aqui, ó, a gente tem umas curvas de igual potência da bomba, né? Então aqui estão as curvas e aqui está especificada a mesma potência para todas as bombas. Aqui a gente tinha algumas curvas de HQ para a mesma rotação. Aqui eu acho que eu falei potência, mas não é. Foi só pelo formato. Essas curvas aqui são de mesma rotação, mesmo rendimento.
aqui, sim, eu tenho as curvas de igual potência da bomba, no mesmo diagrama HQ. E aqui tem um fato importante de que quando você olha para a curva de potência, ela sempre decai, né? Ela sempre começa do alto aqui e decai. E se você cruzar com o diagrama anterior, você vai ver que aqui perto, né, do shutoff, eu estou num rendimento muito pequeno, né? O meu rendimento aqui fora desse ponto de máximo rendimento aqui é bem ruim. E olha só que interessante, a gente tem alta potência, né, em shutoff e baixíssimo rendimento, ou seja, toda a potência da bomba ela está sendo utilizada para quê? Para perdas, basicamente, né? Então ela está sendo utilizada contra a bomba. Isso daqui é um problema, porque você vai danificar a bomba muito cedo. Se você ficar só causando perda, isso aqui significa que você vai danificar a sua bomba. Então é muito importante que você não parta a sua bomba em shutoff. Nunca faça isso, tá? Porque você vai danificar a sua bomba mesmo. Outra coisa que é importante de bombas centrífugas também é que elas não podem ser partidas se elas não estiverem cheias de fluido, né? Se eu tiver ar lá dentro, ela não consegue bombear o fluido. E pelo fato dela ser uma bomba centrífuga, ela não consegue gerar pressão suficiente para bombear o fluido para dentro da bomba. Então, se você tiver ar na bomba, ela simplesmente não funciona, tá? Então, por isso que sua bomba ela tem que partir sempre cheia. Aí a gente consegue dar uma olhada agora na bomba, agora que a gente já viu essas curvas de bomba, com relação ao encanamento, né? Porque eu tenho uma tubulação, essa tubulação vai ter perdas, né? E eu preciso saber como que essa bomba vai operar nessa tubulação. Se eu olhar para a altura de elevação que a minha bomba gera, eu consigo fazer essa continha aqui, que é dividir essa altura de elevação por G e voltar para aquela nossa notação de energia, que é o Hzinho E, né? O Hzinho E vai ser o ΔHB da bomba, né? Quando a gente estava lá no comecinho dessa disciplina, ou lá em fenômenos de transporte, você tem uma bomba, ela vai provocar um ganho de carga nessa tubulação, e esse ganho de carga é dado por esse ΔHB. E a gente colocava isso daqui na equação da perda de carga tranquilamente, né? Então eu tinha aqui a equação da perda de carga, e quando eu tinha a bomba eu tinha que subtrair o ganho de carga da bomba aqui desse lado. Então essa equação ficava com essa carinha aqui, tinha menos um ΔHB aqui. Agora você tem que olhar para esse ΔHB e lembrar que ele é uma altura de elevação que está naquele diagrama HQ que a gente viu, e que vai depender de um monte de coisa. Ele vai depender da rotação da bomba, ele vai depender de vazão, ele vai depender de rendimento, ele vai depender de um monte de coisa, né? Porém, eu consigo pegar esse HLT aqui e dividir por G também, igual a gente fez com o H da bomba aqui, ó. Se eu dividir a perda de carga por G, eu vou obter uma perda de carga em altura manométrica que eu consigo colocar no mesmo diagrama HQ da bomba. E aí dá um negócio interessante. Quer ver? Porque acontece isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma curva de potência da bomba, aqui uma curva de potência, e aqui eu tenho uma curva do encanamento, né? Essa curva do encanamento significa o seguinte: para uma dada vazão que eu colocar aqui no meu encanamento, eu vou ter uma altura manométrica, que é a perda de carga dividido por G, né? Vocês lembram que a perda de carga, ela depende do número de Reynolds, então ela depende da velocidade, então ela depende da vazão, né? E ela muda, dependendo da vazão, ela muda. Então, olha só, onde cruzar a curva de operação da minha bomba aqui, a curva de potência da minha bomba, com a minha curva de perda de carga do encanamento, o que eu vou ter? Eu vou ter o ponto de operação da bomba, né? Porque aqui é toda a potência que eu consigo fornecer, e aqui é toda a potência que o meu encanamento absorve. Justamente no cruzamento eu vou ter o ponto de operação da bomba. Essa aqui que faz muitas aulas que eu estou querendo mostrar para vocês. Aqui embaixo eu tenho uma curva de rendimento, né? Então, olha só, essa bomba aqui, como que ela está sendo projetada? Ela está sendo projetada de uma forma que o máximo rendimento dela fique muito próximo do ponto de operação aqui. Eu quero que esse rendimento fique aqui, senão eu vou ter problemas. Então, eu quero que esse rendimento fique aqui. Aí, beleza.
Então agora a gente já sabe como é que funciona. Eu tenho de um lado a tubulação, eu tenho do outro lado a bomba, eu preciso casar a bomba com a tubulação para saber exatamente como é que ela vai operar. E aí é só isso, é só casar essa bomba com a tubulação e beleza. Não, não é bem isso. Tem mais um detalhe, que é a cavitação. O que é cavitação, pessoal? Eu vou lá na sucção da bomba, eu vou provocar uma pressão negativa. É por isso que a água vai entrar na minha bomba. Essa pressão negativa, ela tem um limite, né? Eu não consigo aplicar pressão negativa na água forever. Assim, vai chegar um ponto que para uma temperatura ambiente, imagina que a gente está aqui, ó, né? Uma temperatura entre 0 e 100 graus Celsius. É um pouco demais, né, para a temperatura ambiente. Vamos dizer que a gente está nessa faixinha aqui, sei lá, uns 0 a uns 20, 30 graus Celsius. Estamos por aqui, assim, ó, certo? Então, eu tenho uma faixa de pressão aqui, ó, que se eu aplicar essa pressão baixinha na água desse jeito aqui, o que vai acontecer? Ela vai deixar de ser água, a água está aqui em cima, e ela vai passar a ser vapor. Ela vai baixar essa pressão, significa cruzar essa linha azul aqui para baixo, ó, e ela vai passar a ser vapor de água. Isso aqui para nós é um grande problema. Por que é um grande problema? Porque quando isso acontece, você vê a formação de bolhas no seu rotor, né? Então a água vai formar uma bolinha lá. Aí não é o problema. O problema é que essa bolha, ela colapsa de volta. A água meio que evapora. Quando ela evapora, ela perde um pouco de energia para o ambiente, ela esfria, né? Não que ela tivesse muito quente aqui, mas perder energia vai significar esfriar e ela acaba cruzando de volta aqui, ó, para o estado líquido. Quando isso acontece, ela se choca de volta e ela se choca muito violentamente, ela acaba gerando ondas de impacto, micro-ondas de impacto ali no seu rotor, e essas ondas de impacto elas são capazes de romper a tensão de ruptura do seu metal. Então você consegue, não vou dizer imediatamente, mas a curto prazo você consegue quebrar o seu rotor, porque você está trabalhando com o seu rotor em cavitação, você está cruzando essa linhazinha aqui, ó, né? Por que você está cruzando essa linhazinha? Porque você está trabalhando com uma sucção muito forte, né? Você tem um rotor ali, né? Tá girando dentro da bomba. Esse rotor ele está gerando um ΔH da bomba, só que esse ΔH, antes de chegar a água ali no rotor, tem uma tubulação de sucção. E essa tubulação de sucção, por exemplo, ela pode estar provocando muita perda de carga. Quando isso acontece, eu vou ter um vácuo muito forte ali na entrada da minha bomba, e esse vácuo pode provocar essa cavitação. Então a gente quer evitar ao máximo a cavitação. E aí tem toda uma continha que a gente faz lá com perda de carga e tudo mais, para você chegar na cavitação, né? Para você saber quando vai ocorrer a cavitação. Para você saber isso, você precisa saber basicamente como ocorrerá a cavitação. E para isso, a gente tem essa siglazinha aqui que é o NPSH. Esse NPSH aqui, ele é uma medida que diz o seguinte: aqui você tem a pressão na sucção dividido por ρg, mais a velocidade na sucção ao quadrado sobre 2g. Então isso daqui é basicamente energia contida no fluido por pressão e por velocidade por unidade de peso aqui, tá? Então isso daqui é energia contida no fluido, menos esse Hzinho V aqui, ele é a altura manométrica que representa esta pressão aqui, ó, essa pressãozinha pequena aqui, que se eu abaixar dessa pressão aqui, o que vai acontecer? A água evapora. Se eu pegar essa altura manométrica aqui e multiplicar pela densidade da água e pela aceleração da gravidade, eu vou ter o ρgh e eu vou transformar ela em pressão de vapor. Então, essa pressão de vapor aqui que eu tenho da água, se eu dividir ela por ρg, eu vou ter aquele Hzinho, né? Eu vou ter esse Hzinho aqui, que é a altura manométrica que vai me dar essa pressão de vapor da água, né? Então,
Se eu pegar essa energia que está contida no fluido e subtrair dessa energia essa altura manométrica da água, o que, que eu vou ter? Eu vou ter aqui meio que a quantidade de energia por quilograma de fluido, por quilograma não, a quantidade de energia por peso de fluido que está sobrando antes de eu cavitar. Então, se o meu NPSH por um acaso chegar a zero, isso significa que eu vou cavitar. Ou se ele for negativo, pior ainda, vai cavitar absurdamente. Mas se eu conseguir manter o meu NPSH positivo, eu não vou cavitar, né? Então, essa curva do NPSH, ela é uma outra curva que a gente plota junto naquele diagrama HQ, para a gente saber se a gente vai cavitar ou não, né? Você quer manter o NPSH o mais alto possível dentro de uma região de bom rendimento, né? De rendimento alto. Porque se na sua região de máximo rendimento você cavitar, não vai funcionar, porque aí você não está trabalhando na integridade estrutural da sua bomba, né? E aí você consegue fazer umas continhas para você calcular esse NPSH aqui. Se a pressão de vapor do líquido for dada, você precisa basicamente da pressão e da velocidade na sucção. Lá você consegue calcular esse NPSH aqui. O NPSH, o nome é Net Positive Suction Head, né? Que quer dizer isso aqui? Head é altura manométrica, net é líquida não de fluido, líquida de saldo, né? Então, você tem aqui um saldo positivo de altura manométrica na sucção. É isso que você tem. Então, qual que é o seu saldo de altura manométrica da sucção antes de você cavitar? É exatamente o NPSH. Tá? Então, quanta altura manométrica eu consigo aplicar na minha sucção ainda antes de cavitar essa bomba? É o NPSH da bomba. Tá? O que você quer, então, é que esse NPSH seja maior do que zero. E aí eu tenho um diagrama aqui, ó, o NPSH ele está do lado direito aqui. Como ele é dado em altura manométrica, ele é dado em metros aqui, né? Então o NPSH aqui, ele está dependendo da vazão aqui, você consegue ler o seu NPSH. E aqui, nesse outro eixo aqui, a gente tem a altura manométrica total da bomba, né? Que é o H, e está em altura aqui também. Essas curvas elas têm eixos Y diferentes, então elas não vão cruzar, mas você não pode trabalhar, por exemplo, aqui, ó, para minha curva de NPSH, eu não posso trabalhar, por exemplo, para uma vazão muito baixa aqui em metros cúbicos por hora aqui, porque eu corro o risco de cavitar, né? Se eu trabalhar aqui para baixo, nessas potências aqui, eu vou cavitar. Eu tenho sempre que trabalhar numa vazão mais alta aqui. Tá? Então o que se faz? Aí você pergunta, né? Como que eu faço para partir essa bomba? Partir ela é começar a rotação do zero. Você começa com rotação baixa, né? Para você ter baixa vazão. E aí você, tendo baixa vazão, você não corre tanto risco de cavitação. Depois você aumenta essa vazão para entrar na zona de NPSH positivo aqui, ó, tá?